Amém? Cada um de nós recebe uma unção para a nossa própria vida, né? Para crescermos como filhos, e somos também ungidos para servir no corpo, como muito bem ele usou lá em 1 Pedro, no capítulo 4, cada um sirva com um dom que tem. Se você ainda não descobriu, eu declaro que a exposição da palavra, os tempos de presença de Deus, estar com pessoas que já estão caminhando, vão despertar isso na sua vida. E uma paixão, desejo de servir ao Senhor, servindo a obra do Senhor. Eu só amo o Senhor, e não amar o corpo de Cristo tem alguma coisa errada. Até porque você deve lembrar que, quando Paulo perseguia os discípulos, Jesus apareceu para Paulo e disse: por que você me persegue? E eu fiquei pensando certa vez, Paulo poderia muito bem dizer: não, Jesus, eu não estou te perseguindo, eu estou te perseguindo os teus discípulos. No entanto, quando Jesus disse: você me persegue, é porque na mente, no coração de Jesus, ele é um com os seus discípulos. Sabe, nós somos um com o Senhor, e quando participamos da ceia, esse entendimento fica tão forte. Mas sabe que na ceia nós também celebramos nossa unidade com os irmãos da igreja local? Por isso que muitas vezes alguns irmãos trocam o cálice um com o outro, porque além de celebrarmos essa nossa união horizontal, vertical, também celebramos a nossa união horizontal com os nossos irmãos. Amém? Diga comigo, estamos ligados pela obra do Calvário. Amém? Você está feliz com isso? Então, ontem colocamos alguns fundamentos, hoje recebemos uma preciosidade, Hebreus 10, gente, que coisa maravilhosa. Muito obrigado, viu, querido? Maravilhoso, fui grandemente abençoado. E estamos falando sobre a igreja. Sabe, eu venho tomando alguns dias para pensar, estudar, meditar, e eu disse para minha esposa, né? Rapaz, essa matéria dava uma matéria do Rema. Dava para a gente tomar aí umas 15 horas e desenvolver, tem muito pano para manga. E seria muito bom, né, termos um ensaio disso e poder até, a gente já fez algumas vezes em Campina, um seminário mais curto, né, como está sendo aqui, mas eu digo até um pouco mais estendido, de desenvolvermos alguns assuntos como esse, que é de vital importância. Já pensou você praticar, vivenciar e não entender tudo que a Bíblia diz com respeito a esse tema de ser igreja, de ser povo de Deus? Pensando como éramos, né? Eu gosto de usar a figura lá de Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos. Você lembra daquela visão? Ele viu um vale de ossos secos e o Senhor o instruiu a ele profetizar sobre aqueles ossos. E à medida que ele profetizava, a Bíblia diz que Deus juntou os ossos, ossos a ossos, no seu lugar. Sabe, irmãos, quando eu vejo aquela junção de ossos, né, aproximação, isso me mostra também que quando Deus nos coloca numa igreja local, Deus vai colocar pessoas diferentes da gente. E essas diferenças, elas são muito preciosas. Porque no que um é forte, eu vou ser fortalecido. No que eu sou forte, eu vou fortalecer o outro. E Deus tem se movido, né? Éramos ossos secos, mas agora somos membros vivos do corpo de Cristo. Nós estamos ligados um ao outro e nós estamos ligados ao cabeça, o que é o mais importante. Fala comigo, eu estou em Cristo. Abre comigo tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. E vamos tocar para frente, temos um tempo muito precioso para a gente aprender mais algumas coisas sobre essa verdade da igreja. Uma coisa eu te digo, vamos sair daqui mais intensos, né? Mais defensores e guardiões da igreja local e da igreja do Senhor, amém? Veja o que diz a sua Bíblia, e eu já estou aqui com a minha aberta, no livro de Efésios, capítulo 2, você sabe que o livro de Efésios, diríamos que é um livro âncora para falar da identidade, né, do valor, do caráter da igreja, da sua posição, do seu papel, há tantas coisas para desenvolver.
Mas vamos aqui ver Efésios 2, verso 17. Falando de Jesus, diz: e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, gentios, e paz também aos que estavam perto, os judeus. Porque por ele, ambos, e eu vou acrescentar aqui, gentios e judeus, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Fala comigo, família de Deus. E ele diz no verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Paulo, ele começa a expor o que no capítulo 3 ele disse: olha, eu estou aqui manifestando um mistério que estava oculto com respeito à igreja, que Deus tinha reservado para essa dispensação, e vamos entrar um pouquinho aqui em Efésios 3, mas ele diz que Deus tinha reservado para esta dispensação da graça, que seria um povo que haveria de se levantar, formado de judeus e de gentios. É curioso que Paulo vai usar muitas coisas para relacionar com a igreja, como ontem falamos aqui sobre o templo, sobre o tabernáculo de Moisés, sobre o edifício que Deus ele está edificando para a morada de Deus no Espírito. Então cada um de nós é como uma pedra, como falamos ontem. Também ele fala aqui, como vimos, que nós estávamos longe e não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e somos da família de Deus. Fala comigo, família de Deus. Então Paulo vai usar muitas figuras e outros dos apóstolos para falar da igreja, para que possamos cair nesse entendimento. 3 coisas que são muito claras, que vamos ver na Bíblia, é o corpo de Cristo, como vimos o querido Anderson falando aqui em Efésios 4, a figura de um corpo, onde tem a cabeça Jesus Cristo, e temos o corpo apontando para cada um dos membros que estamos ligados e dando um sentido de unidade. Isso está lá no livro de 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 13, que no momento que nascemos de novo, fomos batizados no corpo de Cristo. Diga comigo, no dia que eu nasci de novo, diga, eu entrei nessa assembleia. Amém? A Assembleia dos Santos. E por que precisamos congregar? Eu ainda estou flutuando para o que ele falou, que foi maravilhoso, gente. O que diz o Salmo 133? Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba, as orlas das vestes de Arão. Foi o que Moisés fez no seu irmão Arão, quando ele estava assumindo o sacerdócio. E o curioso que diz ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É porque quando a gente congrega, Deus ordena a bênção. Quando estamos juntos, Deus confirma, os céus se abrem, nós vamos experimentar a plenitude do que tudo que Deus tem reservado para nós, coletivamente e individualmente. Diga comigo, neste congregar, eu sou suprido. E aí vamos ver a figura do corpo de Cristo, o templo de Deus e a noiva de Cristo. Talvez você pergunte, há outras figuras que apontem para isso? Eu digo, existem. Jesus fala em João 15, a videira e os ramos. Se fôssemos só ramos sem estar ligado à videira, não haveria sentido. Mas aí Jesus aponta para essa ligação. E ele estava falando mesmo do que haveria de sermos nós como igreja. Família de Deus, família do Senhor, a Bíblia aponta para isso. Aponta também para uma equipe de atletas. Quantas vezes Paulo fala de que nós somos como atletas e diz que nós devemos lutar juntamente como se fosse um time, como vimos esse período de Olimpíadas agora,
né, que tempo mais maravilhoso a gente vê aqueles atletas se esforçando. Paulo usa aquele exemplo para nos esforçarmos como atletas. Paulo também aponta que nós somos como o exército do Senhor, rebanho do Senhor, escola de Deus, porque é um lugar de ensino continuamente. Sacerdócio, aqui é uma embaixada do Senhor. A Bíblia diz que somos embaixadores. Somos coluna e alicerce, ou sustentáculo da verdade. Sabe, irmãos, nós temos mesmo respostas, porque estamos ligados com aquele que é a verdade, aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somos santuário, somos peregrinos, estamos aqui de passagem, a gente está ligado com aquela cidade de ouro glorificada, que um dia vamos morar, estamos aguardando aquele dia. Somos a igreja do caminho, luz do mundo, sal da terra. Há tantas atribuições para a igreja do Senhor, e devemos mesmo conhecer algumas dessas, de maneira que vai trazendo essa identidade que o Espírito Santo quer transmitir. Mas eu quero pegar as três mais importantes: o corpo de Cristo, o templo de Deus e a noiva de Cristo. É curioso que quando a gente vê Paulo ensinando aqui em Efésios 2, ele trazendo o entendimento do templo, da família, e ainda em Efésios no capítulo 5 sobre o mistério de Cristo e a igreja, e do marido e da mulher, aponta para essas verdades. Continua comigo no capítulo 3 de Efésios. Quantos amam a palavra de Deus? Vamos lá, abre comigo Efésios capítulo 3 e vamos prosseguir. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Pergunta para mim, que mistério é esse? Olha para cá. Até então, o povo de Deus eram os judeus. Mas o mistério é que, agora na ressurreição de Cristo, tanto judeus nascidos de novo, como gentios nascidos de novo, se tornavam um só homem em Cristo, ou o corpo de Cristo. É o que Paulo fala no capítulo 2 do livro de Efésios, que ele diz aqui no 3, eu falei agora há pouco. Ou seja, havia um mistério que estava oculto, de que Deus levantaria homens e mulheres, independente de raça, de cor, né, de tamanho, de origem, e aí vai as diferenças. Todos agora estariam num só lugar, ou ligados a uma só pessoa, Jesus Cristo, e seríamos um só corpo. Fala comigo, um só corpo. Ele explica isso em Efésios no capítulo 2. Continuando, veja comigo, ele diz aqui no verso 3, pois segundo a revelação me foi dada conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Fala comigo, o mistério de Cristo. Às vezes, quando a gente fala Cristo, a gente só pensa isolado em Jesus. Mas você já observou que na Bíblia também diz que nós somos o corpo de Cristo? O corpo não está separado da cabeça. O corpo é um com a cabeça. Quando Deus do trono se refere ao Cristo, o Cristo de Deus, é o cabeça, o homem Jesus que está à sua direita, mas o corpo que está na terra. Fala comigo, eu sou um com Ele, e Ele é um comigo. Verso 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, que maravilha, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida,
segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Fala comigo, insondáveis riquezas de Cristo. Sabe, irmãos, esse lugar de igreja é onde nós vamos descobrir essas insondáveis riquezas. Por isso Paulo diz em Romanos, ó profundidade da riqueza. Agora olha o que ele continua dizendo. Outra razão da existência da igreja. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. E aí ele aponta no verso 10. Para que pela igreja, fala comigo, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. É impressionante como Paulo ele transmite o seu coração do que estava oculto e ele diz agora. Agora foi revelado aos santos no Espírito que os gentios são co-herdeiros, ou seja, não apenas os judeus, mas os gentios entraram. Ou seja, o corpo de Cristo é formado de todos os que são nascidos de novo, os que receberam, os que creram no Evangelho. Daí ele fala por meio do Evangelho. Depois ele fala também acerca de que agora nós vamos manifestar a multiforme sabedoria de Deus, de maneira que ela vai se tornar conhecida aos principados e potestades nos lugares celestiais. Esse lugar, agora onde estamos espiritualmente, como corpo de Cristo e como igreja local em lugares espalhados por todo o mundo, é um lugar muito precioso. Eu digo, irmãos, que é um pedacinho do céu na terra. Por quê? Porque nós vamos transbordar do conhecimento da vontade de Deus, nós vamos entrar naquilo que Deus preparou para nós e nós vamos manifestar diante dos principados e potestades quem nós somos porque estamos conectados com Deus. Agora, como lemos em Efésios no capítulo 2, falando que somos edificados, isso nos lembra o que Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. E como aprendemos de uma forma tão clara, Deus levanta os dons ministeriais para que possamos ser edificados, para que haja uma aceleração. Isso não quer dizer que não podemos conhecer o Senhor na nossa vida de meditação, de leitura, de estudo da palavra de Deus. E devemos ter uma vida de comunhão diária com o Senhor. Eu gosto até dessa coisa de vida devocional, eu gosto dessa coisa de culto doméstico, culto familiar, porque é bom, a igreja é esse lugar mesmo que vamos separar alguns dias para estar junto com os irmãos, mas também precisamos desenvolver uma vida pessoal. Eu amei quando ele falou, 1 Coríntios 14, verso 26, que quando viemos para o culto, um tem salmo, outro tem doutrina. Sabe por que tem alguma coisa? Porque já tem momentos vividos com Deus e quando chega para congregar, tem o que para dividir. Sabe, você não vem vazio para se encher. Lógico que você vai se encher e vai transbordar, mas você vem cheio para compartilhar e se encher mais. Até porque a Bíblia diz, o Espírito Santo fala por Zacarias, o pai de João Batista, de que seríamos libertos para adorar, para conhecer, para se edificarmos pelo Senhor todos os dias da nossa vida. Agora, graças a Deus que Deus planejou, porque a gente não vai ficar com esses tesouros sozinho. Deus planejou convivermos como igreja para a gente dividir, para a gente passar, para a gente receber os tesouros que os outros estão recebendo também. Diga comigo, nesse plano de Deus, diga, ninguém vive sozinho.
Certa vez eu vi algo interessante, baseado no que está lá no livro de Gênesis, quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só. E Deus criou a mulher. Mas essa necessidade de estar junto é além do casamento. Porque Deus fez o homem para viver em comunhão. Olha para a própria divindade. Jesus ora em João 17. Pai, que eles sejam um como eu e tu somos um. E sabemos que aquilo inclui também a pessoa do Espírito Santo. Olha para alguém perto de você e diga assim, é maravilhoso vivermos juntos. Diga assim, é maravilhoso vivermos nessa unidade. Amém, irmãos? E aí, quando entendemos esse plano de Deus, de sermos edificados, de sermos instruídos, de sermos amadurecidos, o que diz Efésios, que vamos alcançar a plenitude, a estatura, ou vamos alcançar, como diz lá em Efésios, a maturidade, ou a varonilidade de Cristo, é que vamos experimentar aquela dimensão que Ele andou. Sabe, irmãos, nós somos mesmo esse povo que vai conectar os céus com a terra. Estamos sendo edificados para experimentar a glória, mas não só experimentar, manifestá-la. É curioso que quando Paulo ensina lá em 1 Coríntios, aliás, em Colossenses capítulo 1, que ele fala que Cristo em nós é a esperança da glória. Às vezes a gente é tão egoísta que a gente pensa que é esperança para a gente. Cristo em nós vai ser esperança para aquele que ainda não conhece. Porque para nós já vai ser experiência. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não planejou nada inferior que experimentarmos a sua glória. Agora, como vamos experimentar? Vivendo como igreja, sendo edificados, ou como lemos aqui, sendo santuário dedicado ao Senhor, bem ajustado, como edifício que cresce, edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quanto mais nós respeitamos esses princípios do congregar e tantas outras instruções que a Bíblia diz, e eu gosto como a Bíblia diz, porque fala sempre no coletivo. Você já percebeu que a Bíblia não diz encha-se do Espírito, mas diz enchei-vos do Espírito? Porque é uma coisa que eu tenho que fazer com outros. Eu sei que eu posso me trancar num quarto e falar noutras línguas, e meditar e orar, e isso vai me encher do Espírito. Mas muitas das ordenanças diz que vamos fazer junto com outros. Por quê? Porque Deus planejou mesmo essa coisa de estarmos juntos. E como ele diz aqui no verso 21 de Efésios 2, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente está sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quando estamos bem ajustados, nós vamos ter uma coroação. Ó quão bom e quão suave é que vivam em união. Quando estamos celebrando essa união, Deus diz, eu me manifesto. Voltando um pouquinho para a figura do tabernáculo que falamos ontem. Eu certa vez tomei uma temporada estudando sobre o tabernáculo, e é curioso que eram peças de ouro, as paredes daquele santuário de madeira, era madeira revestida de ouro. Aqueles homens passaram um bom tempo lixando aquela madeira, cortando, deixando ela bem aplanada, depois revestiram de ouro e depois juntaram aquelas paredes bem ajustadas. A glória só veio depois que havia uma unidade, onde todos estavam edificados e bem ajustados. E quando Moisés foi inaugurar, encheu o templo de glória. Deixa eu te dizer, nós estamos sendo edificados porque Deus está preparando um templo de glória para vir. Somos morada de Deus no Espírito. Sabe, você vai ter tanta consciência de Deus, você vai ter tanta intimidade com Deus.
E sabe de uma coisa? Nós vamos experimentar essa glória e nós vamos ser esperança para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Deixa eu te dizer, o povo vai dizer nessa cidade, a gente precisa ir naquele lugar, porque eu tenho ouvido as notícias, Deus está naquele lugar. Soluções vão acontecer, pessoas vão ser curadas, casamentos vão ser restaurados, pessoas vão sair de fracassos, de problemas financeiros, porque vão ouvir que aqui tem algo divino operando sobre pessoas normais. Diga comigo, eu quero ser essa igreja que vai ajudar outras pessoas. Não só é para o nosso benefício. Deus nos levanta mesmo para paralisar o inimigo e abençoar vidas. Não era isso que Jesus fazia? Aonde ele chegava, ele exercia um domínio sobre as trevas, ele tocava as vidas. Ele chegava a dizer, eu não vim apagar o pavio que fumega, nem destruir a cana que está quebrada, um espírito de restauração. Sabe, irmãos, tem gente sentenciando pessoas a serem destruídas, mas nós vamos restaurar pessoas que estavam sendo desprezadas. Por quê? Não porque a gente confia na gente, mas o Cristo que está na gente é uma esperança de glória, é uma esperança de arrancar pessoas de uma condição de morte e trazer ela para experimentar os benefícios que Deus tem preparado para todo homem. Por isso ele diz que quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para que nós possamos experimentar isso. Agora vai comigo para Efésios capítulo 5. Vamos ver um pouquinho essa figura da igreja com Cristo, do corpo de Cristo, que estamos atentando aqui. Efésios capítulo 5, verso 22. Enquanto você está abrindo, diga assim, eu amo a palavra. Agora diga, eu amo o Deus da palavra. Aleluia. Efésios 5, 22, enquanto Paulo aconselha sobre o contexto do convívio no matrimônio, no casamento, entre homem e mulher, ele faz uma alusão a Cristo e à igreja. Veja que ele está escrevendo uma carta onde o caráter da igreja ele fica tão claro, quem é. Ele começa no capítulo 1, dizendo que Cristo é a cabeça e ele deu toda a autoridade ao corpo, que são os santos, os nascidos de novo. Vimos lá em Efésios 2 que ele aponta para a igreja que somos como edifício, somos família de Deus. Mas aqui ele vai fazer uma comparação da igreja com a figura do homem e da mulher. E olha como diz Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então ele está usando aqui a figura do corpo de Cristo. Mas olha o que diz agora. Verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então ele está falando que Cristo ele se entregou naquela morte de cruz, ele se deu de maneira que agora somos santificados para ele, por meio da palavra. Por isso que a palavra vai estar sempre em evidência, quer pregada, quer ensinada, quer meditada, habite entre vós a palavra de Cristo, falando, aconselhando, admoestando. Hebreus 10, como ele falou, admoestando as boas obras, há uma vida em amor.
Nós precisamos dessa palavra fluindo entre nós e de um lugar onde ela vai fluir sendo ministrada a nós pelos dons ministeriais. E isso provém do cabeça. Agora, por quê? Porque vamos ser apresentados naquele dia igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eu gosto de uma figura também que conecta isso lá no Velho Testamento. Você lembra no momento em que Deus cria o homem? Depois Deus faz um profundo sono cair sobre Adão. E naquele profundo sono, Deus abre-lhe o lado, sangue é derramado. Lá em Gênesis 3:21, já depois da queda, o sangue derramado de um animal é prefigurado, apontando de Cristo. Mas antes da queda, o primeiro Adão, sangue é derramado, uma costela lhe é tirada e Deus cria a mulher para ele. E agora ele tinha que amar aquela mulher, a ponto de ele dizer, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso que agora em Efésios Paulo fala do mistério, do amor de Cristo com a igreja. Por quê? Aquela figura de Adão aponta para quando Jesus estava na cruz do Calvário. Você lembra o que foi que aconteceu? Ele foi furado no lado, saiu sangue e água. Nós somos comprados com o sangue de Cristo e temos sido lavados com a água que procede do próprio Cristo. Eu não quero saber como você chegou sujo, destroçado pelo pecado. Eu quero te dizer que a água da palavra está caminhando, criando um caminho onde vamos ser apresentados naquele dia como noiva gloriosa. Cada um aqui teve uma experiência, ou pelo menos já assistiu, quando chega o dia de um casamento. Eu acho muito lindo, em todas as culturas o casamento é celebrado de várias formas e maneiras, mas gente, é tão glorioso aquele dia, quando o noivo está esperando, ou aquele encontro, a noiva fica com o desejo de encontrar o noivo. Deixa eu te dizer, nós somos a noiva de Cristo. E nós estamos nos rendendo ao Espírito Santo para esse encontro glorioso. Paulo diz lá na carta aos Coríntios que ele tem cuidado com o zelo da igreja para apresentar como virgem pura. Eu não quero saber o que aconteceu no passado, na vida de pecado. Eu quero te dizer que o nível de santificação que está vindo sobre nós é para sermos apresentados naquele dia, naquele encontro nos ares, como uma virgem pura, e vamos nos encontrar com Ele. Porque é uma figura que Deus mostra daquilo que estamos sendo tocados, que a obra de Cristo, e Ele como cabeça tem ministrado sobre nós para nos fazer melhores. Você já considerou que Hebreus no capítulo 6 diz que vamos alcançar a perfeição? Nenhuma outra religião promete perfeição, mas o Evangelho de Cristo promete. Olhe para alguém perto de você, diga assim, você vai ficar melhor. Diga, e sabe onde isso vai acontecer? Vivendo na igreja. Sendo igreja. Diga assim, contribuindo com a igreja. Diga, sendo uma bênção na igreja. Aleluia. Você está comigo? Que figura tão gloriosa, que coisa tão tremenda podemos encontrar aqui. Agora veja também comigo, voltando lá para Efésios capítulo 2, volta um pouquinho. Ontem lemos 1 Pedro capítulo 2, que diz que Cristo é a pedra angular e nós somos pedras que vivem. Você lembra disso? Fala comigo, somos pedras vivas. Agora olha o que diz aí, Hebreus 2, vamos ler novamente, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Fala comigo, a pedra angular. Então a Bíblia fala muito, no Velho Testamento, no Novo Testamento, sobre a pedra angular.
como lemos ontem em 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 4 e 5, ele é a pedra que foi rejeitada para os homens, porém para Deus eleita e preciosa. E cada um de nós que nasce de novo, também nos tornamos pedras vivas. Olhe para alguém perto de você e diga assim: você é uma pedra viva. Diga assim: você está integrante no santuário de Deus. Amém? Uma certa vez eu tomei tempo para estudar sobre o templo de Salomão. E que riqueza é aquilo sobre o templo de Salomão. Cada um dos templos da Bíblia tem uma parcela de revelação. O de Moisés, o de Davi e o de Salomão. E o curioso que diz que Salomão escalou homens para algumas pedreiras, e aqueles homens ficavam lapidando as pedras que iam ser edificadas, né, iam compor a edificação do templo que ele estava construindo. Deixa eu te dizer, irmãos, cada vez que a gente vem para a igreja, que a gente é tocado, que alguém ministra, nós somos lapidados. Eu não sei se você já foi num lugar de lapidação, de pedra bruta, ou até mesmo de uma pedra preciosa. Sabe, às vezes são pancadas fortes, depois vem as lixas finas, porque tudo tem que encaixar muito perfeito. Sabe, há uma obra sendo feita na sua vida. Assim como fala da videira, diz que vai ter poda, e às vezes dói um pouquinho, existem umas outras lixas em nossas vidas, mas é para a gente ficar melhor. Lapidações de Deus estão vindo sobre nós, porque nós somos pedra nesse santuário agora de Deus. E isso está construindo coisas em nós, para experimentarmos coisas superiores. Agora, quando a gente vê aqui falando de Jesus como essa pedra angular, e nós estamos conectados nele, eu queria ir lá no Velho Testamento para a gente conferir algo. Abre comigo em Gênesis 28. Enquanto estamos abrindo, diga comigo: como igreja, diga assim, temos uma ligação com o céu. Aleluia. Olha o que fala aí em Gênesis 28, a partir do verso 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar. Fala comigo: pedra. Fê-la seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te a darei, a ti a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Olha o 16. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. 17. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Olha para cá. Jacó estava fugindo, né, de uma contenda com o seu irmão. Você pode ler depois a história. Sob instrução dos seus pais, ele foi buscar uma esposa e foi morar na casa de um tio. E quando ele estava nessa viagem, ele dormiu nessa pedra e ele teve uma visão dos céus abertos, uma escada, anjos subindo e descendo. E Deus falou com ele.
havia uma atmosfera celestial aberta naquele lugar e sobre a vida de Jacó, por causa do propósito de Deus na vida dele, do que Deus tinha feito com Abraão, com Isaac e agora com ele, com Jacó. Os céus se abriram. Agora é curioso que quando ele acordou naquele impacto, naquela assombração, quando o mundo espiritual se abre para a gente fica mesmo chacoalhado. João diz que caiu quando viu Jesus ressurreto, ficou sem forças. Mas aí ele disse o quê? Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e não sabia. 17. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Fala comigo: casa de Deus, porta dos céus. Agora pensa, nós estamos sendo edificados agora como habitação de Deus no Espírito. A gente até caiu no entendimento e na revelação de que somos templo de Deus. Mas você já tem pensado que você também é a porta dos céus? Como igreja, esse lugar é a porta dos céus, porque os dons vão operar aqui. Porque nós somos legalmente, nós somos de fato a casa de Deus, mas somos a porta dos céus. Nós já temos e vamos experimentar mais da glória. Agora, deixa eu te dizer, isso vai ficar tão forte, que as pessoas de fora vão reconhecer. Cristo, o Deus que está no meio desse povo, é a única esperança também de alcançarmos a glória. Agora, o que foi que aconteceu depois disso? Olha o verso 18. É curioso vermos o que aconteceu, e eu quero conectar isso com a verdade de que Cristo é a pedra angular. Olha aí. Tendo se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou o quê? Azeite. Olha para cá, aquela pedra que ele dormiu, ele levantou, erigiu um altar e derramou azeite. Para quem isso apontava? Isso era uma coisa que estava oculta. Era uma figura lá no Velho Testamento. Apontava para Cristo e a igreja. Por quê? Olha o que diz: e ao lugar, cidade que outrora chamava Luz, deu o nome de Betel. O que significa Betel? Casa de Deus. Sabe, irmãos, nós somos esse lugar onde Deus tem estabelecido para manifestarmos o Deus que está nos céus. E quanto mais somos edificados, mais nós vamos entender que nós vamos ser um canal, um lugar da manifestação de Deus. Por isso estamos crescendo como igreja, por isso que temos que viver nessa ligação ou bem ajustados como as pedras de um templo. Por isso que nós temos que entender que Deus tem nos ungido para um propósito. A Bíblia, quando fala acerca de Jesus no começo do seu ministério, Jesus faz menção disso aqui, reconhecendo que os anjos estariam subindo e descendo sobre ele, porque ele era o Filho do homem. Ele é a casa de Deus quando ele chega aqui na terra. Aonde ele andava, Deus se manifestava. Mas sabe de uma coisa? Quando ele partiu para o trono, quando ele voltou para o seio do Pai, quando ele voltou para a glória que ele tinha antes da fundação do mundo, ele estabeleceu em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Deixa eu te dizer, nós somos chamados mesmos para ser essa igreja edificada, fortalecida, debaixo da verdade, mas também carregando a presença, carregando a glória, carregando a verdade de Deus, com autoridade sobre principados e potestades. Eu e você vamos manifestar a multiforme graça de Deus. Eu quero te dizer que você tem que perseverar, continue crescendo, continue aberto para o que o Espírito de Deus tem. Não roube de você mesmo o melhor que Deus tem preparado. Não atrapalhe o crescimento de outras pessoas. Pelo contrário, suporta outras pessoas para crescerem. Protege esse lugar sagrado que Deus estabeleceu, chamado igreja.
Nós não estamos mesmo como um clube social. Nós estamos aqui para sermos edificados pelo Pai, para sermos instruídos, para conhecermos sua presença, para andarmos na sua palavra, para fluirmos com as operações dos seus dons, para sermos aquele povo que vai dar esperança a quem não tem mais. E vamos mostrar qual é o caminho de Deus. Você está comigo? Diga comigo, nós vamos viver dias gloriosos aqui na terra. Pensa comigo. Ele levantou naquela manhã, levantou aquela pedra e ungiu ela. E passou a ser chamada aquele lugar Betel. O que isso nos lembra? Em Hebreus, no capítulo 1. A Bíblia fala sobre duas unções na vida de Jesus. Às vezes a gente não percebe, mas fala. A Bíblia fala, por exemplo, de 2 vezes que ele foi no trono. Ele foi no dia da ressurreição, ele voltou, passou 40 dias, depois ele foi novamente e tem estado lá por quase 2000 anos. A Bíblia também fala de 2 unções na vida de Jesus. A primeira, quando ele foi batizado por João Batista, desceu as águas e saiu, orou, os céus se abriram. Por quê? Era a casa de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Por isso foi vista a glória dele como glória do unigênito do Pai. Aonde ele andava, Deus fluía, se manifestava. O plano de Deus para uma igreja edificada é que nós sejamos a porta dos céus mesmo. Pessoas vão chegar e vão ser impactadas. O que é isso? E vão chegar no primeiro dia e vão dizer, esse é o lugar que Deus reservou para mim. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, como ele falou, que se um indouto, se um descrente entrar, a presença de Deus, a consciência de Deus que está em cada um de nós, vai ser tão forte que o incrédulo vai se ajoelhar e vai se converter ali no lugar dele. Eu estou crendo nesses cultos que não vai mais precisar de apelo. O nível de glória e de presença vai ser tão grande. Jesus saiu da água, o céu se abriu e o Espírito veio sobre ele. Ele foi ungido. Atos 10, 38. Como Deus ungiu de Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. A primeira unção. Sabe por que a primeira? Porque quando ele ressuscitou dentre os mortos, e quando ele estava para sentar no trono do Pai, depois da sua ressurreição, a Bíblia diz, relacionado com o Salmo 45, e lá no texto de Hebreus, que ele foi ungido com óleo de alegria como a nenhum dos seus companheiros. Ele foi ungido para ser entronizado. Agora pensa comigo a figura daquela pedra. Quando a pedra foi ungida, caiu sobre toda ela. Eu e você somos pedras vivas. Deixa eu te dizer, a unção do cabeça tem escorrido sobre o povo de Deus na face da terra. E às vezes ainda não temos tomado consciência de que somos consagrados como casa de Deus, como porta dos céus. Eu declaro, não me entenda mal, mas eu declaro umas assombrações do Espírito Santo vindo sobre você, né? No bom sentido, né? Há um texto que diz, uma versão que diz, que lugar é assombroso é esse? Porque ele teve visitações, viu anjos, o céu se abriu. Vão começar a dizer que você é meio estranho. Eu não quero nem saber se dizem isso de mim. Sabe por quê? Uma atmosfera celestial vai começar a ficar mais forte sobre você. Sabe por quê? Porque somos igreja, somos casa de Deus, estamos sendo edificados para a morada de Deus no Espírito. Se Deus mora em mim, Ele pode ficar oculto? Individualmente e coletivamente, se Deus
mora dentro de nós e está entre nós, ele pode ficar oculto? Não. Olhe para alguém perto de você e diga assim: ele vai ser visto. Diga: ele vai se manifestar. Diga: as obras dele vão ficar visíveis. Diga: nós somos mesmo o lugar da manifestação de Deus. Aleluia. Você está pronto para esses tempos? Você está pronto para continuar ligado com a igreja, sendo edificado pelo cabeça, através de pessoas que ele levanta para te edificar, e algumas vezes diretamente dele mesmo? Você está aberto para entrar em fases onde você vai deixar as coisas de criança e vai perceber, entender e discernir o plano e o propósito do Pai com mais maturidade? Você está pronto para manifestar a multiforme sabedoria de Deus? Deixa eu te dizer, Cristo em você é a esperança de glória para o perdido. Mas pensa comigo, antes de podermos apresentar, isso tem que ser real para mim. Eu não posso apresentar o que eu não conheci. Eu declaro que um tempo de conhecimento das coisas do coração do Pai está vindo sobre cada um de nós, edificados para a morada de Deus no Espírito. Deixa eu te dizer, você vai mesmo dizer aquilo que Jó falou: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olhe para alguém perto de você e diga assim: estamos sendo edificados pelo cabeça para ter experiências com Deus. Olhe para alguém perto de você e diga assim: os céus vão se abrir sobre tua vida. Diga: os céus vão se abrir sobre esta igreja. Diga: os céus vão se abrir sobre Petrolina. Aleluia. Eu aprecio muito essas canções que o pessoal ministra aqui, os céus se abrindo, porque vai ser isso mesmo. Já tem se aberto, mas vão se abrir mais, mais, mais. Até então muitos dizem: essa coisa de anjo é só uma doutrina da Bíblia. Pois algumas assombrações vão vir. Falamos terça-feira aqui de que em Atos capítulo 12, o anjo foi e soltou Pedro. Olhe para alguém perto de você e diga assim: estão chegando os tempos em que vamos testemunhar o ministério dos anjos. Aleluia. Já cremos, mas vamos testemunhar. Uma vez por outra, alguém vai dizer: eu vi. Uma vez por outra, não vai ser nem você, mas por causa da sua caminhada com Deus, Deus vai abrir os olhos do incrédulo para ele ficar assombrado. A gente já sabe que existe, e o bom mesmo é que Deus abre os olhos de quem não crê. O incrédulo vai dizer: eu vi um anjo desse tamanho do teu lado. O ladrão ia te roubar, disse: eu não consegui. Eu vi várias pessoas fortes do seu lado. Você pode dizer comigo assim: eu quero é Deus. Levanta as tuas mãos, fica de pé. Os céus se abrem, teu reino vem, os anjos te anunciando: santo, 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 amém. Os céus se abrem, teu reino vem, os anjos te anunciando: santo, 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 amém. Santo, santo, santo.
anunciando santo, 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 amém. Os céus se abrem, teu reino vem, teu reino vem. Os anjos te anunciando santo, 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 oh, santo, Jesus, santo, Jesus, santo, Cristo santo, Jesus santo, Jesus santo. Jeová Rafa, meu Senhor que cura toda dor, a brilhante estrela da manhã, tu és meu Senhor, El Shaddai, Adonai, conselheiro, príncipe da paz, oh, Jeová Rafa, meu Senhor que cura toda dor, a brilhante estrela da manhã, tu és meu Senhor, Adonai, hey, conselheiro, príncipe da paz, hey, santo, oh, santo, oh, santo, Cristo santo, Jesus santo, Jesus santo. Declara, igreja, santo, santo, santo. Declare, santo, santo. Só levanta tuas mãos. Reconhece Ele. Santo, A unção vem do Santo. Porque é chamado corpo de Cristo. Porque a mesma unção que está no cabeça está no corpo. Ser corpo de Cristo é ser ungido com a mesma unção do cabeça. Só levanta tuas mãos e recebe a mesma unção coletiva caindo. Há uma unção coletiva caindo. Olhos para ver e ouvidos para ouvir e conhecer os caminhos do Pai. Os céus vão se abrir, os anjos de Deus se movendo para os herdeiros da salvação nesta geração. A minha multiforme sabedoria será vista em vós. Eu me moverei em vossas vidas, edificados para o meu propósito. Quem impedirá o meu agir? Anda na minha presença e ser perfeito.
Há uma onda da consolação de Deus caindo. Há outros que vão ter os olhos espirituais abertos. Há alguns que vão começar a fluir com o espírito de profecia. O espírito de conselho. Pessoas vão ser movidas para instruírem outros de uma forma sobrenatural. Uma nova coragem para pregar o evangelho, testemunhar. Recebe. Mais cooperadores. Há um chamamento da parte do Senhor nessa noite. Ele está te atraindo. Não se assuste se alguém do seu lado ficar embriagado. O Espírito está em manifestação. Ele te envolve nessa hora. Isso mesmo. A unção despedaça jugos. Dar a mão à pessoa que está ao teu lado, continua falando em outras línguas.
Casa de Deus, porta dos céus. Sabe, quando você chegar na sua casa hoje, essa atmosfera vai chegar lá também. E amanhã, quando você chegar em lugares, vai entrar lá também. Fala para alguém perto de você. Somos casas de Deus. Diga, somos a porta dos céus. Dá um abraço nessa pessoa. Diga para ela, somos ungidos em Cristo. Você pode sentar.